Sejam bem-vindos a mais um PlanosCast, o podcast que fala sobre gestão, sobre o mercado de saúde. Hoje a gente está com um cara aqui top demais. Ele é o Rodrigo Linhares Rebouças. O Rodrigo, ele tem experiência de quase 15 anos em seguros. Ele é advogado com experiência em direito securitário. Ele é corretor de seguros habilitado para todos os ramos. Ele tem MBA em Gestão Jurídica em Contrato de Seguros e Inovação pela Escola Superior Nacional de Seguros. Ele é pós-graduado em Direito Médico pela Faculdade Baiana de Direito, membro da AIDA, membro da Comissão Especial de Direito Securitário da OAB Bahia. Então o cara tem conteúdo e hoje nosso bate-papo vai ser muito interessante, porque a gente vai falar sobre um tema que amedronta muitas pessoas, muitos médicos, muitas clínicas, né? E, ao mesmo tempo, tem sido um grande desafio aí para as clínicas, né? Para evitar esse tipo de situação, que é a judicialização da saúde. É isso mesmo, Rodrigo? Rodrigo, seja bem-vindo. Falei tudo certinho. Muito obrigado, Thiago. Olá a todos que nos assistem, nos ouvem. Falou sim, falou. Muito obrigado por me qualificar, né? Mas o mais importante aqui é que a gente está sempre evoluindo, sempre aprendendo, porque essa área de saúde, ela muda constantemente, né? Rodrigo, começando logo o nosso bate-papo aqui, fala um pouquinho sobre a história da judicialização, né? Nessa relação aí entre médico e paciente. Vamos lá, a gente está falando de uma área, né? Que tem séculos e mais séculos. Se a gente colocar o pai da medicina, né, Hipócrates, são quase 2000 anos, e ele fala bem tudo isso assim. Antes de tudo, não causar o dano. Então, quando o pai da medicina traz esse ensinamento adotado até hoje, a gente poderia dizer que desde quando a medicina se tornou como uma prática, né, e depois uma ciência, ela tem um cuidado com o seu paciente como primordial, né? Um dos primeiros princípios da bioética, vamos assim dizer, é a da beneficência e não maleficência. Mas, se eu tivesse que traçar um grande marco para essa transformação da relação médico-paciente, sobretudo com o surgimento da bioética, da biomedicina, eu traria os eventos da Segunda Guerra Mundial. Ali, infelizmente, a humanidade ela experimentou talvez o pior que os seres humanos pudessem causar aos próprios seres humanos. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando ela cessa ali, ela se finda, nós temos que relembrar o julgamento de Nuremberg, quando os nazistas foram julgados, né, pelos aliados que venceram a guerra. Ali se criou o Código de Nuremberg. E naquele código tem as primeiras disposições, logo no primeiro artigo ali, a gente poderia trazer como primeira parte transcrita, né, expressamente transcrito, o direito à autonomia, o direito do ser humano não se colocar em experimentos, sobretudo em condições que violem a dignidade humana, como foram os eventos da Segunda Guerra Mundial. Mas daí tem todo um desenvolvimento também logo em seguida. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, recentemente, não tão recentemente assim, em 2005, nós temos a Declaração Universal da bioética. Então, talvez esse seja o mais recente e, vamos dizer assim, o que tenta, de uma maneira mais completa, dizer quais são os direitos, né, dentro da bioética, dentro da biomedicina, os direitos dos homens, os direitos da humanidade. Então, ali são os marcos legais, né? É uma transformação. Mas essa relação médico-paciente vem de muito tempo, né? Antes da medicina moderna, vamos lembrar, o médico era equiparado a um sacerdote. Muitas das vezes, o médico ele concentrava tanto poder, que não era um poder apenas de prática, né, da saúde, da recuperação da saúde humana, mas também de um poder religioso, que se confundia muitas das vezes com um poder até legal, com um poder decisório sobre toda uma comunidade. E esse papel do médico vem se transformando ao longo de muitos anos. Se a gente for lembrar num recorte mínimo, né, de um tempo para cá, se a gente for pegar gerações dos nossos pais, as gerações de nossos avós, a relação médico-paciente já mudou de muito tempo para cá. A gente não precisa ir tão longe assim, né? No Egito,
na Grécia, a gente pode pegar um recorte de pouco mais tempo. Eu me lembro bem, muito novo, que meus avós tinham um médico que vinha em sua residência. Eu tenho uma figura até hoje do mesmo médico, Dr. Cândido, que, diga-se de passagem, hoje não a idade tão avançada, né, se aposentou da medicina, mas ele todo trajado de branco, até os sapatos eram brancos, o cinto, a própria mala de trabalho, né, era todo branco. Ele entrava na casa de meus avós para fazer o atendimento e acho que constantemente, talvez semanalmente, ele ia até a nossa casa. Essa figura talvez não exista mais, né? Tudo bem que as coisas se reciclam. Hoje algumas especialidades, alguns médicos estão percebendo essa necessidade, mas ainda assim nada se comparado ao tempo de minha avó, de meu avô. Então hoje a gente está se falando de uma medicina de precisão, uma medicina personalizada. Para você ter noção, a medicina evoluiu tanto, e não só a questão da robótica, que já há alguns anos atrás já se usa, cirurgia robótica. Hoje agora a discussão é a inteligência artificial, né, no diagnóstico, na condução terapêutica, ali auxiliando o médico, assistente, mas a gente está falando, às vezes, se tinham 2 pacientes com as mesmas características, ou seja, a mesma idade, 35 anos, homem, sem grandes hábitos, ou seja, sem tabagismo, enfim, hábitos saudáveis, com o mesmo câncer, e se aplicava a mesma conduta terapêutica. Entretanto, se tinha recuperação, talvez até a remissão da própria doença, e o outro, infelizmente, vinha a óbito. A medicina se especializou tanto que agora se adota nesse mesmo quadro condutas terapêuticas diversas, uma do outro, porque está tão individualizado o tratamento, questões moleculares, enfim, né? Não só a questão genética, mas nesse nível de especificidade, que eu diria o seguinte, que a medicina está muito complexa. E aí vamos fazer um recorte um pouco, não só apenas da relação médico-paciente. A sociedade está complexa. As relações, né, estão complexas cada vez mais. Vivemos hoje o que muitos especialistas dizem, que é a sociedade dos riscos. Com o avançar das tecnologias, com o avançar das relações, hoje as relações elas se modificam, né, as relações interpessoais cada vez mais complexas. Vivemos numa sociedade de riscos. Nessa busca por o avanço de tecnologia, também se há riscos. Então, hoje a gente pode falar dos eventos extremos do meio ambiente, né? Causado por quê? Por muitos avanços tecnológicos. A gente pode trazer o grande caso de Chernobyl. No avançar tanto da energia nuclear, aconteceu o evento catastrófico de Chernobyl. E ali a gente aprende que a gente está assumindo mais riscos e por isso a gente precisa ter um gerenciamento maior desses riscos, né? E hoje diria o seguinte, pelas relações complexas, cada vez mais essas relações vão para o judiciário. Então, de fato, o judiciário cada vez mais cresce em termos de demandas, justamente para discutir essas relações interpessoais. Relação de empregado com patrão, relação de consumidor e prestador de serviço, e não por menos relação médico-paciente. Rodrigo, inclusive, você estava falando, eu estava lembrando, recentemente foi leiloado um jornal original da época que foi noticiado sobre o acidente com o Titanic. Uma senhora encontrou esse jornal lá, uma pessoa achou esse jornal dentro do guarda-roupa lá, guardado, e aí ele foi leiloado recentemente. E uma das informações da reportagem é que essa notícia demorava muito tempo até chegar, e mostrava ali a dificuldade, né, na contagem dos sobreviventes, né, de 900 pessoas que tinham no Titanic, apenas 200 sobreviveram, né? E ficava aquela coisa, ninguém sabia quem estava vivo, quem não tinha sobrevivido e tal, demorou muito tempo. Hoje, totalmente contrário. Hoje a notícia aconteceu e já está na boca do povo, já está na mídia, já está no celular, já está no WhatsApp, no Instagram, no YouTube. Então,
eu acredito que essa difusão, não só do conhecimento, né? Porque hoje as pessoas têm um acesso muito maior ao conhecimento, mas as notícias, né? Então, Sim. amigo, um problema que aconteceu com a clínica entre um médico e um paciente, uma clínica e um paciente lá no Amapá, no mesmo instante, essa notícia já está aqui e o paciente se identifica e fala: isso aconteceu comigo também. Então, se lá o cara fez isso, eu também acho que. E aí, você tem percebido uma crescente muito grande assim nessa judicialização dos médicos, e você acha que realmente essa facilidade da notícia se espalhar, estimular as pessoas a judicializar cada vez mais? As estatísticas mostram isso, né? Foi divulgado o infográfico 2024 com base nos números até 2023. E esses dados foram coletados pelo Conselho Federal de Medicina, CFM, junto com o Conselho Nacional de Justiça, 2 grandes conselhos, né, em níveis nacionais. E eles mostraram o seguinte: nós já temos hoje mais ações envolvidas entre paciente contra médico, paciente contra instituição de saúde, do que médicos no Brasil. Já batemos a casa de 600 mil médicos, né, no primeiro semestre. Esse número tende a crescer nos próximos anos, muito. Mas a verdade já existe a taxa, para você ter noção, a taxa de 0,2%. Ou seja, para cada médico já existe um processo 0,2. Se a gente transformasse isso em taxa de contaminação, de transmissão de uma doença, a gente estaria dizendo que essa doença está crescendo, né? De cada 100 pacientes, 102 vão ser contaminados por esse vírus. Pois bem, os números mostram isso. Para você ter noção, entre 2019 e 2021, esse número de processos movidos contra médicos cresceu 19%. São números alarmantes. Além disso, qual a percepção que temos? Quando você falou um pouco dessa historicidade, né, da relação médico-paciente, hoje, o paciente ele está empoderado. Está empoderado porque existe uma carta, várias leis, né, sobretudo leis internacionais, e tem o Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil, né, o próprio Código Civil, em parte, eles garantem ao paciente direitos fundamentais que deve ser realmente preservado. Exemplo, o direito à autonomia, à sua autodeterminação. Quem decide se vai fazer o tratamento indicado pelo médico é o paciente. Se ele estiver em plena consciência para fazer, ele decide, inclusive, se for o caso, de recusar a terapia, né, indicada por médico. Isso se chama empoderamento do paciente. Por outro lado, a medicina se tornou mais humanística, dado também aos eventos da Segunda Guerra Mundial. Então, hoje, muita gente discute que o médico ele deixou de ser uma figura central, passando ao paciente o lugar do centro. E aí, antes, nessa dicotomia, se dizia que a medicina antes era paternalista. Significa dizer o seguinte, que era o médico que dizia, e o paciente, ao final, só falava: sim, senhor, sim, doutor. É isso que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que seguir? Ok. E não questionava. Hoje, com Dr. Google, às vezes o paciente vai fazer uma consulta com o médico, ele já diz o diagnóstico que ele está tendo, às vezes já vem com a conduta terapêutica que ele vai ter e os exames que ele precisa ter. E o médico ali muitas vezes vai ter que fazer uma conciliação, uma expectativa, tem que alinhar as expectativas do paciente e a medicina, a melhor prática médica. Porque se ele simplesmente, né, fazer valer todo o seu conhecimento, o paciente pode sair ali do consultório dizendo: fui agredido, fui desrespeitado, sofri um assédio moral, enfim. Então, assim, primeiro ponto é esse: o acesso a conhecimentos e conhecimentos que precisam ser filtrados, né? Vivemos, queira ou não, a fake news está aí, né? Às vezes pode se propagar muitas condutas terapêuticas que nem sequer há evidência médica, evidência científica. Ponto 1. Ponto 2, a justiça, a gente tem, sobretudo a justiça brasileira, ela acolhe muito o paciente. Muitas das vezes, a maioria das vezes, o paciente, ele está numa situação de vulnerabilidade. Primeiro, vulnerabilidade de conhecimento. Quem detém esse conhecimento é o médico e não o paciente.
muitas das vezes uma vulnerabilidade específica, porque ele já está acometido ali de uma doença grave, de sintomas severos, então ali já vulnerabiliza mais ainda o paciente. E perante a justiça brasileira, ele é um consumidor, então a maioria dos juízes já aplicam o Código de Defesa do Consumidor em favor do paciente. Isso é uma discussão travada na justiça, mas infelizmente essa batalha a classe médica perdeu. Segundo, existem outros mecanismos, né? Então hoje o paciente joga no chat GPT, e o chat GPT, embora faça algumas ressalvas, o chat GPT ele vai dizer mais ou menos, né? E o médico hoje, por mais que ele não saiba, existe alguém ali influenciando uma segunda opinião. O paciente, muitas das vezes, ele tendo condições, ele vai ouvir uma segunda opinião. Então, eu digo que o médico hoje, diferente de muito tempo atrás, ele está numa posição de ser questionado e muitas das vezes o paciente já vem com certa desconfiança do médico. E infelizmente a gente vive hoje numa sociedade ainda que a gente não alcançou o potencial todo financeiro. Então a classe médica, legitimamente, justamente, a classe médica ainda são os profissionais que são mais bem remunerados. Mas quando você se coloca diante de uma sociedade que infelizmente ainda há níveis de pobreza, o que é que o paciente vê? Aquele médico é rico, aquele médico ele errou comigo. Então, às vezes, isso pode se criar, não estou dizendo que é sempre, mas pode se criar um comportamento oportunista. Então, os números indicam que essa relação tem sim, sendo cada vez mais questionada, é um número de processos crescente ano após ano. Aqui na Bahia tem um número alarmante, Tiago, que é o índice de condenação. Significa dizer, é um índice de 50%. De todos os estados, o estado que mais condena médicos em processos movidos por pacientes é na Bahia. Esse índice é de 50%. Ou seja, de cada 10 processos, 5 os médicos têm perdido. Os outros estados, para você ter noção, a relação é de 30%, a média. Ou seja, médico ganha mais processo do que perde na Bahia, nos outros estados. Na Bahia é o contrário. E aí você falando do estímulo, tem um termo chamado jurimetria, que é a questão das decisões judiciais casada com estatística. Então, quando um advogado ele recebe um paciente e ele olha a jurimetria da Bahia, ele vai falar, olha, nós temos uma boa chance. Se eu entrar com 2 processos, 2 pacientes, eu tenho chance de ganhar em um processo e perder em outro. Isso é um estímulo. Infelizmente, é um estímulo. Então, infelizmente, realmente a judicialização é um problema que os médicos têm que ficarem atentos, né? Ficar muito atentos. As instituições de saúde, seja desde um consultório pequeno, uma clínica de médio ou grande porte, ou até mesmo um hospital, e a gente tem mecanismo para, vamos dizer assim, criar objeções para que não haja um comportamento oportunista nem meramente estatístico, né? Porque pode se vir ali como um efeito manada. Efeito manada. Essa é a minha grande preocupação. Isso que eu ia te perguntar agora, né? Sobre as formas de proteção que os médicos, que as clínicas, e os prestadores de serviço, né, de forma geral, né? Porque aí entram também dentistas, fono, físio, né? Psicólogos, né? Todos eles eu imagino que estejam ali em um patamar semelhante, né? Então, assim, como que esses profissionais eles podem gerenciar o risco e evitar, né, esses processos judiciais? Esse é um fenômeno que tem acontecido nas outras áreas também. Então, quando você vai para o conselho, você analisa um pouco mais os processos contra veterinários, processos contra odontológicos, né, dentistas, psicólogos, enfim, outros profissionais da área de saúde, profissionais da área de enfermagem têm crescido, não só nos seus conselhos de classe, como também judicialmente falando. O primeiro ponto, a gente tem que pensar um pouco o gerenciamento de risco. Às vezes, quando a gente sofistica muito nesse termo, a gente acaba distanciando de quem precisa daquilo que precisa fazer. Você faz gerenciamento de risco na sua vida particular.
Se eu te chamar para fazer, Thiago, vamos fazer uma viagem aqui, vamos para o Rio de Janeiro de carro. Viagem longa distância. Certamente você vai falar, Rodrigo, vamos em qual? No meu carro ou no seu carro? Falando, vamos no meu. Ah, tá, seu carro, que porte é? Que a gente vai fazer algumas ultrapassagens, se for pegar 101 então, a gente vai se deparar com algumas carretas no meio do caminho. Eu como proprietário, eu tenho um dever de fazer uma gestão de meu risco, de dizer o seguinte, revisão no meu carro, né? Se o meu seguro de automóvel, o guincho, tem limites de quilometragem, porque se tiver lá 500 quilômetros, não vai ser o suficiente. Qualquer problema que eu tenha num raio acima disso daí, a seguradora não vai me dar assistência. A gente vai ter que fazer traçar um plano. Vamos direto, sem dormir, a um risco maior. Vamos fazer um revezamento, vamos parar em qual cidade, para a gente fazer um pernoite. Abastecimento, vai ter que fazer esse cálculo também. Isso você faz no seu dia a dia, essa gestão de risco. Uma pessoa que não sabe nadar, não vai entrar no mar, vou querer me banhar aqui na Baía de Todos os Santos sem ter nenhuma prática de natação, nenhuma experiência. É uma gestão de risco. Mas os profissionais de saúde, sobretudo as instituições de saúde, elas podem fazer o seu gerenciamento de risco e com medidas simples. Com medidas simples. Eu digo que, primeiro, o próprio Código de Ética, e aqui voltando um pouco mais para esse recorte dos médicos, o próprio Código de Ética médica, ele já é um bom manual de gestão de risco. Ali está bem definido os deveres e os direitos do médico. Então, primeiro, agir sempre pautado na ética. Profissional que anda eticamente, faz a boa medicina, a boa prática médica, ele já está ali tendo um gerenciamento do seu risco. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, um diálogo aberto. Eu sempre digo, o canal de comunicação entre médico e paciente, ele tem que ser ativo e emotivo. Você tem que ser ativo no seguinte sentido. A comunicação que você está passando tem que ser validada pelo paciente. Ele tem que estar ciente daquilo que ele está... a transmissão do que você está passando para ele de informação. Porque se você usar muita técnica, muitos termos técnicos, você vai despejar muita informação e ele não vai absorver. Não vai absorver. Então, você primeiro tem que regular, calibrar muito essa comunicação com o paciente. Depende de paciente para paciente. Tem níveis de esclarecimento, de instrução de um paciente. É uma informação para um paciente que não é alfabetizado, enfim, tem uma vida muito simples. É um outro nível de informação. E tem que ser afetiva. Você, médico, até pela sua formação, você quer mais do que todo mundo, você quer prestar uma assistência ao seu paciente. Então você tem que saber que ele tem a autonomia dele, você tem que respeitar a autonomia dele, e você tem que respeitar o princípio da beneficência e não maleficência. Você não pode, a todo custo, buscar o bem do paciente. Você tem que saber que o conceito de saúde é um conceito que não é só a cura do quadro clínico. O conceito de saúde hoje é um conceito amplo. Tem a questão da espiritualidade, do convívio social e por aí vai. Então você tem que ter, se você seguir esses dois passos fundamentais de agir com ética e respeitar, ter um diálogo sincero, franco, efetivo e afetivo com o paciente, isso aqui já vai reduzir enormemente o risco de você ser processado por um paciente. Entretanto, estamos no Brasil. O Brasil é o país que mais concentra as ações trabalhistas no mundo. O Brasil, se você pegar uma companhia aérea que é internacional, uma grande concentração de processos judiciais estão no Brasil. E não é por há pouco que o Brasil já vai superar os Estados Unidos no país que mais processa médicos. Hoje é os Estados Unidos. Se você falar com todo médico, todo mundo sabe que lá nos Estados Unidos tem advogado na porta de hospital, porque as ações são milionárias, né? Então, e os erros acontecem muito.
Então o Brasil já está para superar os Estados Unidos. E o Brasil, tudo se resolve na justiça. Tem um Código de Defesa do Consumidor, como eu disse, a maioria dos pacientes não vão pagar custas para entrar com processo na justiça. Muitos serão beneficiários da gratuidade de justiça. E muitos contratarão advogados que não vão ter um custo para a contratação desse advogado. Esse advogado vai colocar todos os seus honorários contratuais no êxito da ação. Então, ou seja, o paciente entrar com processo hoje judicial, ele não vai ter custo e praticamente nenhum risco. Porque se o médico ganhar o processo, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça, nem sequer os honorários sucumbenciais o paciente terá que pagar. Então, isso tudo é um ambiente propício, ele fomenta, ele estimula os processos contra os médicos. E aí, voltando à questão do gerenciamento de risco, já falei dois passos aqui, né, que são passos que todo médico tem que praticar. Medicina ética e um diálogo, um relacionamento muito bom entre médico e paciente. Mas aí vou um pouco além. A documentação médica, em razão desse ambiente propício, que se fomenta cada vez mais, que o paciente questione a conduta médica na justiça e não tenha nem sequer custos nem riscos processuais. O médico tem que saber o seguinte: hoje ele tem que provar muita coisa. Então, ele é guardador, ele é o possuidor do prontuário. O prontuário é um documento do paciente, embora o nome se leve médico, prontuário médico, ele está em guarda com a instituição de saúde ou com o próprio médico, mas é um documento do paciente. E tem que saber que o prontuário, só o Código de Ética Médica cita a palavra prontuário 18 vezes. Então, se o médico ele não preencheu o prontuário de forma legível, inteligível, ou seja, sem o abuso de siglas, rasuras, né, abreviações, palavras soltas, frases desconexas, né, ele já vai estar infringindo o Código de Ética, por si só. Num questionamento de uma falha médica, né, de uma falha na prestação de serviço médico, que embora o CNJ modificou essa nomenclatura do início do ano para cá, muitos ainda, doutrinadores e a própria justiça, adotará o termo erro médico. Mas hoje, sim, o erro médico ele está vinculado única e exclusivamente a uma falha do médico, né? Antes, na hora de você classificar o processo, você botava erro médico para discutir uma falha da equipe de enfermagem, uma falha de um veterinário, uma falha de um dentista. E nós sabemos que eles não são médicos, são profissionais da área de saúde, mas não são médicos. Pois bem, então é lá no prontuário que ficará demonstrado tanto para o juiz quanto para o próprio Conselho Regional de Medicina, no caso aqui específico da Bahia, o CREMEB, que o médico, quais foram o raciocínio que ele adotou para seguir pela conduta terapêutica, quais foram as hipóteses de diagnóstico, qual foi o diagnóstico, quais são os exames, o laudo, que embasam o diagnóstico definido pelo médico, qual foi a anamnese feita pelo médico, fundamental em qualquer atendimento, né? Uma anamnese, né? uma conversa, porque você precisa entender quais são as queixas do paciente, você precisa entender qual é o seu histórico recente, seu histórico familiar, para você justamente avançar nesse cuidado com o paciente. Então, tudo vai ter que constar ali no prontuário. É o documento, para mim, primordial. O que não está no prontuário não aconteceu no atendimento. Né? Então, os exames pedidos, solicitados pelo médico, né? Em quanto tempo esses exames retornaram, porque pode ter aí uma janela de tempo que impactou, né? Às vezes se perdeu um teto cirúrgico ali, alguma coisa, uma oportunidade valiosíssima, pode ter se perdido nesse tempo. Então o médico tem que constar isso. Então, primeiro dessas 3 dicas, né? Dessa terceira dica tem uma documentação médica adequada.
tem uma documentação médica regular. E aí eu citaria primeiro o prontuário médico. Dentro dessa documentação médica, há quem cite 36 documentos médicos. Eu vou citar um segundo também muito importante, que é o termo de consentimento livre esclarecido, ou para alguns também, termo de consentimento informado. Por quê? Citamos aqui um pouco mais atrás o princípio da autonomia. Então, é exigido do médico um termo por escrito que se prove, que se demonstre que o paciente consentiu, ele foi informado dos riscos daquele procedimento, sobretudo os procedimentos eletivos, né? De urgência, não. De urgência, a gente está falando que, em alguns casos, o paciente não tem sequer condições de dar o seu consentimento. E aí, a própria justiça, a jurisprudência, o STJ, recentemente, decidiu o seguinte: nesses casos, fica-se eximido do médico de colher o consentimento do paciente, né? Mas nos casos mais de cirurgias eletivas, e sobretudo que tem uma janela ali que se pode colher, né, sobretudo por escrito, o consentimento do paciente, o TSLE ou TCI é prova cabal disso. Eu tenho um advogado muito bom, chamado Igor Mascarenhas, direito médico, que ele sempre fala: de boca, só beijo, e às vezes nem alguns beijos. Na verdade, palavra até o vento leva. E aí, às vezes, o médico, na gestão do seu risco, ele tem que ter uma malícia. Nós, profissionais de direito, às vezes temos essa malícia. A gente pede, né? Tem algumas empresas que não dá alguma coisa por escrito, a gente fala: coloca no papel, por favor. Fui fazer a revisão do meu carro. Não, eu quero que você coloque no papel que eu estou apontando aqui. Meu carro está na garantia, eu estou me queixando desses problemas. Mas eu quero que conste. Eu quero algo por escrito. Porque se amanhã for na justiça, eu preciso estar documentado. E o médico, às vezes, não tem essa malícia de falar: aquilo que eu falei, eu preciso registrar. Aquilo que eu pedi para o paciente concordou, eu também preciso ter por escrito. Então, para mim, o segundo principal documento é esse TSLE. E esclarecendo o seguinte: às vezes as instituições de saúde, as próprias clínicas e consultórios, têm aquele modelo padrão, geral. Não vale. Para a justiça, né, para o próprio CFM, para cada procedimento que existe um risco específico, você tem que ter um TSL específico, né? Porque cada procedimento tem um risco. Então tem um protocolo pré e pós-cirúrgico, tem que estar constando ali. Citaria esses dois nesse capítulo, mais uma vez, de gestão do risco. Mas há um quarto, que é um dos mais eficientes, né? A gente falou da medicina, que é um saber milenar, né? A gente citou aqui o direito, é outro saber milenar, né? Os dois se transformaram em ciências de uns 3, 4 séculos para cá, mas os seguros, ele é uma instituição tão antiga quanto esses dois. E os seguros, a gente tem várias frases, né? Os seguros, ele é a forma mais eficaz de gestão de risco. Primeiro, porque a pessoa, no caso aí o médico, ou a própria instituição de saúde, ele sabe que ele não vai ter controle de tudo. Então, qualquer gestor, qualquer pessoa fala: eu tenho controle de tudo, nem em sua casa você tem controle. Infelizmente, até incêndio acontece dentro de sua casa, dentro de casas, residências, né? Então, você tem que estar preparado para aquilo que você não tem controle, para aquilo que é inevitável muitas das vezes. Então, o seguro, ele chega para isso, para que a pessoa, quando tem esse nível de consciência, ela quer transferir esse risco que ela está sozinha hoje com ela para alguém, para alguma seguradora. Então, quando você comprou seu carro novo, você sabe que sair da concessionária já é uma responsabilidade sua, não é da concessionária. Então, eu não conheço ninguém que tirou um carro novo, ou acabou de comprar um carro seminovo, que sai da concessionária sem seguro. Não conheço. Então, assim, se tiver, essa pessoa gosta de correr riscos, muitos riscos, né?
Então, quando você se depara numa situação de que você sabe que não depende de você, você pode ter um trabalho de excelência. Você, profissional de saúde, você, instituição de saúde, clínica, hospital, seja o que for, você pode ter a melhor reputação, os melhores protocolos de segurança do paciente. Você pode ter a melhor gestão, né? Uso de tecnologia mais avançada. Mas você sabe que tem coisas que não dependem de você. Vai depender da vontade do paciente ou da família do paciente, se esse já faleceu, de querer ou não processar o médico ou a instituição, a unidade. E aí, como é que você vai controlar a vontade dos outros? Você não tem esse controle. Então, o seguro serve para isso. Para quando a pessoa já não tem esse controle, depende da vontade de outros, de terceiros, o seguro ele vai cobrir esse seu risco. Maravilha, Rodrigo. Muito esclarecedor aí essas dicas aí que você está dando. Inclusive, antigamente a gente dizia que a caneta ela era o maior amigo do médico, né? Hoje em dia não necessariamente só a caneta, mas o teclado, né? Porque ele tem ali que realmente digitar, ele tem que registrar as informações. Quando você tem um prontuário bem completo, né? Com tudo isso que você falou aí, realmente é uma forma de defender, né, a conduta do profissional. E quando a gente fala sobre compliance, Rodrigo, como que o compliance pode ser aplicado num ambiente de saúde para evitar litígios? Obrigado, Thiago. O compliance, resumidamente, a pessoa ou a empresa está em conformidade com as normas, certo? Então, hoje, as grandes instituições de saúde, os grandes hospitais, as grandes clínicas já adotam o compliance dentro de seus ambientes internos por vários motivos. O primeiro deles, aí casando muito com o seguro, que a gente falou agora há pouco, muitas instituições de seguro, eles, primeiro, são SA, então tem um controle, né, de governança muito grande. Toda seguradora, obrigatoriamente, tem que ser um SA. Muitas instituições de saúde já são SA. Né? Segundo, as seguradoras são fiscalizadas pela SUSEP e, no caso das operadoras de saúde, fiscalizada pela Agência Nacional de Saúde, ANS, Saúde Suplementar, inclusive. Lá, quando uma grande instituição de saúde ou uma clínica de grande porte, médio porte, vai fazer um convênio, as seguradoras, as operadoras de saúde exigem, até para ter um alinhamento, controle de riscos, que essa instituição de saúde tenha o sistema de compliance, esteja em conformidade com as normas. A primeira dela que eu destacaria é a própria LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Instituiu que os dados voltados para a área de saúde são dados sensíveis. Existem os dados pessoais, que é o seu CPF, o seu e-mail, o seu telefone, seu endereço. Existem dados que são mais sensíveis e devem ter uma proteção maior do que esses, que são os dados voltados de saúde. Porque imagine bem, eu como paciente vou até uma instituição de saúde e lá vou me deixar tão vulnerável que até despido, às vezes, o paciente fica. Se eu for até essa clínica e por algum motivo souber que ela não tem controles mínimos de segurança e daqui a pouco uma foto minha, um vídeo meu esteja circulando na internet, eu nem vou passar pela frente dessa clínica, desse hospital, né? Porque se eu tivesse translouco assim ao ponto de querer sair nu na rua, já teria feito sem qualquer unidade, passar por qualquer unidade de saúde, né? Então, assim, a gente está dando com uma intimidade, né? Com a privacidade do paciente. Então, a LGPD, ela classificou esse direito como direito sensível. E o dever de quem está tratando desses dados de protegê-lo, né, de usar para determinado fim específico e depois, se for o caso, até descartar, desprezá-los. Então, o compliance vai exigir a operadora de saúde, de plano de saúde, que queira se conveniar, ou a clínica queira se conveniar com esse plano, vai exigir, né, uma adequação à LGPD. Poderia dizer que
pode se exigir também uma conformidade justamente com as normas do próprio Conselho Federal de Medicina, com o próprio Código de Ética Médica. Então, a questão do prontuário. Hoje, muitas unidades de saúde têm um controle ali periódico. Muitas das vezes, algum chefe de equipe, algum coordenador da área, diretor da área, sobretudo ali dos comitês internos, né, de ética médica, de bioética, de segurança, vai e procura ali por amostragem como estão sendo feitos os prontuários. E muitas das vezes eles, por uma forma educativa, né, de educar o médico, de aperfeiçoar, lembre-se que o médico sempre é um estudo contínuo. Chama aquele médico e fala, doutor, esse prontuário aqui está servindo de exemplo, por amostragem, ele não está preenchido adequadamente. Né? Muitas empresas têm níveis de segurança, certificação digital, assinatura digital de prontuário. Pode ser feito de forma simples, só com identificação, com senha, tem níveis avançados e tem níveis qualificados. Criptografia, assinatura digital mesmo, certificada por órgãos de controle. Né? Então, assim, a forma de compliance também. Então, há vários, o compliance, próprio compliance financeiro. Então, às vezes o médico que tem um consultório, que às vezes não tem nem sequer, às vezes no máximo um atendente, uma secretária, ele às vezes não percebe um risco, que é o risco contábil. Então, ele precisa ter ali um compliance, uma assessoria, né, de uma contabilidade específica voltada para clínicas, para a área de saúde, que a gente sabe que tem, né, cada vez mais também. Por quê? Porque a Receita Federal adora cair na malha fina médico, pegar na malha fina médico, porque a gente sabe que às vezes tem que ter uma gestão financeira ali muito grande para separar o que vem da pessoa jurídica e o que vem da pessoa física, o que é que nesse balanço contábil, passando de um para outro, o que é que tem que ser contabilizado. Então, é uma forma de controle, é uma forma de gestão de risco, a gente está falando de outro risco específico, né, um risco tributário, contábil, mas ele tem que entender que ele tem normas da Receita Federal que ele precisa seguir. Normas de defesa do consumidor, duvido, se você se recordar, é exigido no Código de Defesa do Consumidor e na Política Nacional de Proteção ao Consumidor que todo estabelecimento de prestação de serviço ou até mesmo de venda de produtos tenha disponibilizado em sua recepção um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Do contrário, estará violando o próprio Código de Defesa do Consumidor. Em alguns estabelecimentos comerciais você vê um exemplarzinho, algum resumo, alguma coisa ali. Nunca vi isso numa clínica. Nunca me deparei. Né? Então, tem algumas informações, exemplo, voltando um pouco ao LGPD. Quando você coleta os dados pessoais, dados sensíveis de saúde, tem que estar ali um termo específico de que o paciente está transferindo, né? Está concedendo seus dados. Pelo menos ultimamente que eu tenho notado, quase nenhuma clínica, quase nenhum consultório tem adotado esse termo, que a lei já exige há muito tempo. Então, compliance é isso, é que o estabelecimento esteja em conformidade com as normas. E aí nós temos uma gama de normas, né? A gente não quer exigir do médico, do diretor financeiro, do diretor da administração, conhecimento em todas essas áreas. Nenhum profissional do direito tem. Cada profissional do direito se especializa numa área. Então, mas ele precisa saber que ele precisa ter essa assessoria, que é uma forma de gestão de risco, que ele precisa seguir. Né? Tem um compliance, sobretudo para não perder contratos, não ter uma perda de receita, né? Um prejuízo maior mais na frente. Cara, é muito interessante isso que você está falando, né? Mas a gente já está chegando aqui já nos finalmente, né? A gente já está concluindo o nosso episódio de hoje. Tenho certeza que ele vai ser de grande valia aí para os nossos ouvintes, né, que acompanham os nossos episódios. Eu queria, Rodrigo, que você fizesse aí as suas considerações finais, né, e também desse aí talvez seu contato ou suas redes sociais, né, para que as pessoas possam até te encontrar. Mais uma vez, Thiago, muito obrigado. Foi bacana esse bate-papo. A gente sabe que é um tema, assim, vamos dizer, complexo. É um problema atual, que a gente precisa tratar esse problema, a gente precisa se prevenir,
Costumo dizer que a prevenção é um investimento que vai sair muito mais barato do que a reparação, né? Às vezes correr atrás da própria medicina. Os médicos pregam muito isso, que é melhor você ter uma medicina preventiva do que reparadora. Então, o que é que eu posso te dizer rapidamente? Minhas redes sociais, quem quiser me seguir, eu tenho um Instagram, @doutoresprotegidos. Eu sou especialista em gestão de risco médico, no seguro de responsabilidade civil profissional, tanto para médicos quanto para clínicas e hospitais, né, unidades de saúde. Preocupado muito com essa crescente judicialização da medicina. Meu propósito realmente é trazer uma experiência de proteção, de tranquilidade para esses profissionais, para esses empreendedores da área de saúde, que tem tantos desafios. A gente tem que sempre destacar isso. Empreender no Brasil é para poucos, né? É para poucos, mas vocês podem contar com esse sistema. É um sistema que é muito eficaz, muito eficiente, e o custo-benefício eu posso provar que é muito mais vantajoso do que você ter que se debruçar para pagar altos custos de investimento com defesa especializada, ou até mesmo indenizar o paciente, né? Então, assim, eu costumo dizer, temos que aprender com a indústria de aviação. A cada acidente, eles se aperfeiçoam, aprendem, melhoram seus protocolos de segurança, justamente para evitar que novos acidentes daquela natureza acontecem, e são tão eficientes, inclusive, para descobrir, muitas vezes, a própria causa, nesse propósito educativo. Então, eu acredito que a área médica, certamente a área de saúde, evolui sempre, né? Os protocolos de cuidado com o paciente sempre são rigorosos, né? Testados e avançados, mas tem muita coisa ainda que a gente precisa, sobretudo nessa parte de documentação médica, seguros, compliance. Tem muita coisa aí que a gente precisa trabalhar em plena cooperação e colaboração com os profissionais e as unidades de saúde, né? As instituições de saúde. Olha, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. E aí, imagine aí, você que está ouvindo a gente hoje, você que é médico, é profissional de saúde, só isso aí já é um grande desafio na carreira de qualquer pessoa. Ter uma empresa no Brasil também é um outro grande desafio. Agora, junte as duas coisas. Então, realmente, quando a gente fala de gestão em saúde, quando a gente fala de jurisprudência e todas as questões que envolvem aí a gestão de uma clínica, realmente vocês precisam estar atentos a todas as questões jurídicas, questões financeiras, né, o relacionamento com o paciente, como o Rodrigo falou, né, para você ali fazer aquele rapport, aquela conquista ali do paciente, né, e também com a sua equipe. Então, mais uma vez, muito obrigado, Rodrigo, e muito obrigado a você, nosso ouvinte, e espero que vocês estejam gostando dos nossos episódios e a gente se vê na próxima. Um abraço.